Essa é uma série de mensagens, serão de 9 a 10 mensagens, baseada nas bem-aventuranças de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o nome dessa série será Felizes. Você é feliz? Sim ou não? Aí você fala, sou feliz com Jesus. Mas você é feliz? Eu quero convidar a nós iniciarmos esse tempo precioso de aprendizado sobre a verdadeira felicidade. Que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 3, leitura inicial. Depois nós vamos nos deter somente no verso 3, onde nós vamos explorar essa palavra felicidade, bem-aventurado e pobres de espírito. O tema de hoje é quando menos é mais. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 ao verso 3. A palavra nos diz o seguinte: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. Verso 2 diz que Jesus e ele começou a ensiná-los. E ele diz o seguinte: felizes os pobres de espírito, pois o reino do céu lhes pertence. Antes de nós entrarmos aqui no verso 3, que é a primeira mensagem que nós vamos estudar aqui, nós precisamos entender a palavra bem-aventurado. Aqui na versão NVT, que é a versão que eu uso, minha versão pessoal, que eu gosto, a palavra trata como felizes. Mas na versão NVI, ou outras versões, a Ferreira, a Ara, a Revista Atualizada e outras mais, ela vai tratar essa palavra como bem-aventurados. E este trecho das Escrituras, ele é muito conhecido como as bem-aventuranças. Então, antes de nós mergulharmos na primeira bem-aventurança, a gente precisa entender o que essa palavra quer dizer. O que quer dizer bem-aventurados? Bem-aventurados não é um termo muito usado, nem é usado no nosso vocabulário. Você nunca viu ninguém perguntar assim para você no WhatsApp: você está bem-aventurado hoje? Quem já viu isso? Ou então, vai lá na rede social: eu estou bem-aventurado hoje. Você não vê esse termo, porque não é um termo do nosso vocabulário usado. Mas na Bíblia, especialmente nas palavras de Jesus, esta palavra, bem-aventurados, felizes, ela tem um peso muito especial. Aqui, no grego, essa palavra bem-aventurado, a palavra aqui na versão NVT, felizes, quer dizer makarios. E o que quer dizer makarios? Feliz. Makarios quer dizer abençoado. Makarios quer dizer plenamente realizado. Jesus está falando para aquelas pessoas que a partir do que ele ia ensinar para elas, a partir do que ele ia mostrar, expor para elas, a partir daquele momento, ele estava falando que elas seriam plenamente realizadas. Ele estava falando que elas seriam abençoadas. Ele estava falando que aquelas pessoas seriam realmente felizes. Então, Macários, bem-aventurado, quer dizer isso. Quer dizer que não é uma felicidade superficial, uma felicidade baseada em posses, uma felicidade baseada em dinheiro, uma felicidade baseada em sucesso, ou até mesmo, quem é que tem problema? Levanta a mão. Quem tem mais de um, levanta outra mão, levanta o pé, grita, joga a cadeira para cima, faz escândalo. Não é uma felicidade baseada em ausência de problemas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma alegria profunda, de uma felicidade estável, de uma felicidade constante, uma felicidade que vem em sintonia com o reino de Deus. O pastor Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele escreve o seguinte: Deus nos criou para encontrarmos nossa alegria e segurança nele.
Mas em nossa tolice, buscamos essa felicidade aonde? Em nós mesmos. Ou nas coisas criadas. O retrato de uma pessoa bem-aventurada, o retrato de uma pessoa feliz, é o retrato do caráter de um discípulo de Jesus, que é cidadão do reino dos céus. E hoje nós vamos começar pela base. A base de todas as outras bem-aventuranças. Jesus já começa, irmãos, chutando a porta, com o pé no peito. Já começa, sabe, dando aquele golpe já para deixar todo mundo tonto, os ouvintes. E ele começa falando sobre pobreza de espírito. Pobreza de espírito. A grande verdade é que todos nós queremos ser felizes. Ninguém aqui está aqui e fala assim, eu estou tão afim de ficar triste. Eu estou afim da infelicidade. Na realidade, eu acordei hoje com vontade de ser infeliz. Ninguém está aqui assim. Ninguém está assim. A grande verdade é que nós queremos ser felizes. Só que nos dias de hoje, a palavra felicidade, ela virou, na realidade ela está inflacionada. Ela está inflacionada. Porque cada um tem uma receita de felicidade. As redes sociais, a internet, elas nos ditam o padrão da felicidade. Compre isso e você vai ser feliz. Tem aquilo outro e você vai ser feliz. Viaje para aquele lugar e lá você vai encontrar a verdadeira felicidade. Ou então, encontre o amor da sua vida e pronto. É isso que os dias de hoje dita como felicidade. Mas Jesus, ele começa o maior sermão da história. Essa pregação de Jesus é a maior pregação da história. E ele começa esse sermão com uma frase desconcertante. Ele começa já deixando os ouvintes incomodados. Eu fico imaginando a cena dos discípulos ao redor de Jesus, as pessoas, a multidão, e Jesus começa falando, felizes são. Aí eu fico imaginando Pedro, eu sou feliz porque eu caminho com Jesus. E o povo, eu sou feliz porque eu estou aqui com Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus, eu sou feliz. E Jesus começa dando parâmetros do que ele quer dizer como felicidade. E aí ele diz, o termo é menos é mais, e ele diz, felizes quem? Pois o reino dos céus lhe pertence. Espera aí, Jesus. Feliz é quem é pobre. E pobre de espírito. Fale mais sobre isso, Jesus. E eu fico imaginando a cara daquelas pessoas, em que Jesus coloca para eles algo que confronta. Algo que os coloca contra a parede. E aí eu entendo a frase do pastor Billy Graham no seu livro A Jornada, que ele diz o seguinte: o maior problema do ser humano não é a fraqueza. O seu maior problema não é a sua fraqueza. Não é a sua fraqueza. E aí ele diz, mas o orgulho espiritual é a maior barreira entre Deus e o homem. Nós vemos um mundo em que diz, seja forte, seja autoconfiante, você pode tudo. Você vai longe, você vai ter, você vai prosperar, você vai conquistar, você vai voar, você vai.
Mas Jesus diz: feliz é quem reconhece que não pode nada sem mim. Nós não podemos nada sem Jesus. Agora, a minha pergunta: como isso pode ser felicidade? Que padrão é esse de felicidade? A palavra pobres de espírito, em específico a palavra pobres, ela vem do grego pitoros. Pitoros, que significa, entre os muitos significados, um deles, totalmente necessitado. E o significado mais profundo dessa palavra é dependente de ajuda externa. Jesus não está falando aqui sobre pobreza material, ele não está falando disso. Mas Jesus está falando de uma postura espiritual que eu e você precisamos ter diante de Deus. Nós precisamos ter uma postura. Então, o que é ser pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Em primeiro lugar, ser pobre de espírito é reconhecer que nós não temos recursos espirituais próprios. Nós precisamos da fonte. Nós precisamos estar no Senhor. O que é ser pobre de espírito? Segundo lugar, é admitir que nós somos falhos, que nós somos frágeis, que nós somos limitados, que nós somos limitados diante de Deus. O pior erro de um homem e de uma mulher é achar que ele pode tudo, que ele é o ápice do mundo espiritual. Depois de Jesus e os anjos, sou eu. Porque eu sou o cara, porque eu. Sabe o que é ser pobre de espírito? É perceber que a autossuficiência não funciona no reino de Deus. Presta atenção. No reino de Deus, a autossuficiência não funciona. Jesus diz lá em João 15:5, pois sem mim, o que ele fala? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aí Paul Tripp, no seu livro Instrumentos na Mãos do Redentor, ele fala o seguinte: a maior evidência de que começamos a ver a glória de Deus, olha só, é reconhecer o quanto estamos vazios sem Ele. Irmãos, eu preciso demais de Deus. Vivemos uma geração onde as pessoas acham que são tudo. Vemos uma geração que num culto, num momento de oração, as pessoas não se entregam mais. Elas não se quebrantam mais. É por causa que a oração foi fraca, é por causa que o ministro não foi bem. Não, é porque você se acha autossuficiente. Orgulho. Sabe que eu tive uma experiência uma vez e... Sabe o que é autossuficiência? É você receber na sua casa uma geladeira e tentar subir a escada com ela sozinho, e no primeiro degrau você vê que você não consegue. Lembra uma vez, foi quando eu comprei uma geladeira, foi dezembro de 2020, acho que foi isso. Estava saindo da pandemia. Compramos uma geladeira em casa, os entregadores colocaram ela na parte de fora da casa, e aí eu olhei a geladeira, olhei eu e meu filho, Rafael, eu falei, nós dois conseguimos isso aqui. A gente vai arrebentar. Dá orgulho para ela. Oi? Arrebentei mesmo, irmãos. Aí fui. Eu e o Rafael. Irmãos, que tribulação. E ainda eu descobri que eu precisava desmontar a porta da geladeira, ainda que eu não passasse na porta. Aí quem me socorreu? O Guino. Cadê o Guino? O Guino e o Val. Olha lá, o Tico e o Teco. Os dois me socorreram. Aí nós conseguimos tirar, eu queria quebrar, a Fabiana falou, a Fabiana, ela gosta de quebrar, irmãos. Quando você vê alguma coisa quebrando aqui na igreja, é a Fabiana.
Ela gosta desse negócio de quebrar. Ela vai ter que arrancar a porta, né? Eu falei, não vai mexer nessa porta não. Você lembra disso? Hã? Devolva a geladeira, mas quebrar a porta não. E aí o iluminado de Deus, ele, irmão dele, aí já tinha que ligar para assistência para pagar. Aí eu estava com os irmãos, né? Os 2 irmãos que resolvem tudo. E eles fizeram? Arrancaram a porta da geladeira. A Fabiana estava em pânico. Perdi a geladeira. Eu falei, tá certo, é isso mesmo. Resolvemos o problema. Eu me achei autossuficiente por um momento. Nós nos achamos autossuficientes diante dos nossos problemas, diante das situações que nós enfrentamos. Você vai dizer que não, mas você muitas vezes se acha autossuficiente até diante de Deus. Não, sim. Mas nós precisamos reconhecer a nossa condição de limitado, frágil e que depende do Senhor. Nós precisamos assumir isso sobre as nossas vidas. Nós precisamos também entender o que não é ser pobre de espírito. O que não é ser pobre de espírito. Então, primeira coisa, não é ser pobre de espírito, não é ter baixa autoestima ou se autodepreciar. Eu sou pobre de espírito. Eu sou o vermezinho de Jacó. Eu sou o carrapato da mula de Balaão. Não, eu sou a formiga que estava embaixo das muralhas quando caíram de Jericó. Não é isso. Não é se autodepreciar. Não é ser passivo. Não é ser inexpressivo. Sabe, irmãos? Mas sabe o que é? É você ter uma visão equilibrada de si mesmo. Como Paulo disse em Romanos 12:3, ele fala o seguinte, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Olha o que ele fala: não se considerem melhores do que realmente são. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ter uma visão equilibrada é não se achar melhor do que ninguém, mas saber a sua posição e o seu papel no reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque em terceiro lugar, a autossuficiência, ela nos tira do reino. Porque Jesus fala, os pobres de espírito, porque deles é o reino. Aqueles que se consideram, que entendem o seu papel, aqueles que entendem quem são diante do Senhor. O mundo em que vivemos valoriza quem é autossuficiente. É ou não é? Mas Deus exalta os dependentes. Nós precisamos nos colocar na condição de dependência. Dependência. Eu me lembro, quando eu me casei em setembro de 97. Foi isso, né, Fabiana? Foi. Às vezes eu faço isso aqui, eu olho ali da aliança. E eu lembro que, quando nós começamos a namorar, o Espírito Santo falou comigo e com ela em particular, lembra? Falou conosco o nome dos nossos filhos, a ordem que eles nasceriam, onde nós iríamos morar. Você lembra disso? E a primeira filha se chama Débora, a segunda Rafael, iríamos morar no sobrado, falou tudo. E aí eu fui conversar com ela, falei, o Espírito Santo deu até o nome. Débora e Rafael. Fomos conversar, ela falou isso, a gente ficou espantado. Falei, é para casar então, né? A gente casou. Eu me recordo que, quando nós casamos, ela trabalhava, ela tinha um bom cargo na época, e eu fiquei desempregado. Casamos em setembro, acho que foi fevereiro mais ou menos, eu fiquei desempregado. Até aí, beleza, né? Só que ela me vem com a notícia: estou grávida. Eu falei,
Uau! Que bênção! Eu me recordo que durante toda a gestação dela, eu fiquei desempregado, procurando emprego, fazendo um monte de bico, lembra? Até bico de Papai Noel eu fiz, irmãos. Só que eu não era barrigudo, não. Eu fiquei barrigudo depois. Fiquei depois. Fica quieto. Fica quieto, Rogério. Alguém dá põe uma coisa na boca do Rogério aí para ele ficar quieto. Aí ela falou, estou grávida, fazendo os bicos e tal, e aí nasceu a Débora, 18 de janeiro de 1999. Licença maternidade. Presta atenção, irmãos, eu tinha uma palavra de Deus. Vocês concordam comigo? E aí, eu estava com os planos já de montar um negócio próprio na época. Eu pensava em algumas coisas. Eu falei, bom, ela vai voltar a trabalhar. É o tempo de eu fazer meu negócio engrenar e aí, bora lá. E aí, fui fazer uma média com ela, né? Eu falei assim, sabe o que eu estou pensando, Fabiana? Estou pensando em você pedir a conta do serviço e eu pela fé, e procurar emprego. Ela, sabe o que ela falou para mim? Beleza, pode fazer. Você lembra disso? Eu falei, não era para você falar isso, porque eu tenho outros planos. Presta atenção, eu tinha os meus planos. Eu julgava que eu tinha o controle da situação. Mas quando eu falei com ela, Deus usou ela, falou o seguinte, não é de mim, você não depende de você, você depende de mim. Eu lembro que a partir daquele momento eu lembro que eu arrumei um emprego que eu fiquei 12 anos, e foi isso que mudou a nossa vida na época, e tive condição de criar os meus 2 filhos. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós nos achamos autossuficientes. Você tem uma palavra de Deus na sua vida. Você tem uma palavra de Deus na sua vida. Mas sabe o que você faz? Ao invés de confiar em Deus, você tenta dar um jeito com a sua mão. Você tenta dar um jeitinho, do seu jeitinho, para que você consiga, do seu jeitinho, fazer dar certo, porque você se esquece o que Deus falou com você. O nosso problema é que nós nos esquecemos daquilo que Deus fala conosco. Autossuficiência. Olha só, se existe uma raça de ser humano que se acha autossuficiente, é pastor, sabia disso? Olha essa pesquisa. Olha lá. De acordo com a pesquisa intitulada O Estado dos Pastores, realizada pelo Instituto Barna, em parceria com a Visão Mundial Internacional, olha só o que diz essa pesquisa. Vou ler para vocês, aqui não está, mas vou ler para vocês aqui. 56% dos líderes religiosos relataram sofrer de depressão. 65% se sentem solitários e isolados. Olha só agora. Além disso, 1 em cada 3 pastores corre o risco de esgotamento. Por quê? Porque acha que pode ir sozinho. Não tem amigos. Não se relaciona. Acha que pode ir sozinho. Talvez você esteja aqui e você acha que você pode tudo sozinho. E eu queria te dizer algo. A arrogância espiritual nos afasta do reino, enquanto a humildade nos coloca dentro dele. Tiago 4,6, o que Tiago escreve? Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos. Mas ele faz o quê? Ele concede graça aos humildes. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Você tem vivido como alguém que acha que pode resolver tudo sozinho? Sem pedir ajuda? Sem depender de Deus? Como você tem vivido? Um grande exemplo, um exemplo que nos ensina muito é o exemplo de Moisés. Na primeira fase da sua vida, Moisés, lá em Êxodo 2, 11, vamos ler Êxodo 2. Abra sua Bíblia comigo, vai lá em Êxodo. Logo no comecinho da sua Bíblia. Êxodo 2, do verso 11 até o verso 15. Vai nos dizer o seguinte. Anos depois, já adulto,
Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, o que ele fez? Matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. E aí, ele diz: por que você está espancando o seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. Verso 15. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Presta atenção. A primeira fase da vida de Moisés é um Moisés autoconfiante. Criado em toda a cultura do Egito. Sabia tudo. Dominava as melhores literaturas. Era o príncipe do Egito. Achando que ele podia fazer qualquer coisa. Tenho força. Tenho influência. Sei o que é certo. Vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Qual foi o resultado? Fracasso. Rejeição pelos seus. Perseguido pelo faraó. O que ele faz? Ele foge. Só que existe a fase 2 da vida de Moisés. A fase do deserto adentro. Que está relatada em Êxodo 3. Aonde Moisés entende a sua condição. Entende quem ele é. Aonde ele pergunta: quem sou eu? Aonde ele entende a grandeza de Deus. Aonde ele reconhece: eu não posso. Eu dependo do Senhor. E é nesse momento que Deus diz: agora sim eu posso te usar. E Moisés foi um dos maiores líderes que Israel já teve. E lá em Êxodo 3:2, o que Deus fala? Eu estarei com você. Por quê? Porque Moisés tinha todas as qualidades de um grande líder? Não. Porque Moisés no deserto se esvaziou. Foram 40 anos se esvaziando. 40 anos dependendo de Deus. Moisés aprende o que no deserto? Que ele não tinha que viver pela força do seu braço, mas que ele dependia de Deus. Então o que nós aprendemos com Moisés? Nesse breve resumo da vida de Moisés. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, aprenda comigo não, aprenda com a palavra aqui. Reconheça que você não tem o controle de tudo. Repita assim comigo: eu não tenho o controle de tudo. Segundo, aceite os processos de Deus. Sabe por quê? Porque os processos de Deus nas nossas vidas, eles quebram o nosso orgulho. Terceira lição. Aprenda a confiar em Deus e não nas suas habilidades. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. E aí, pensando, o que impulsiona uma pessoa que é pobre de espírito? O que impulsiona ela? O que faz ela andar? Porque uma pessoa que é pobre de espírito, ela depende de Deus, ela confia em Deus, ela não confia na força do seu braço, ela não confia nas suas habilidades, ela sabe que ela precisa de Deus todos os dias. Então, em primeiro lugar, o que impulsiona um pobre de espírito, sabe o que é? Já falei, aqui. O que impulsiona o pobre de espírito, sabe o que é? Em primeiro lugar, é a vida de oração. Porque quem é pobre de espírito ora.
Ele depende de Deus. Ele sabe que ele não consegue sozinho. A oração não é um ritual para ele, porque para muitos de nós a oração é um ritual. Ritual de quando eu acordo, ritual de quando eu vou comer, ritual, é um ritual. Mas a oração para ele está entregue nas mãos daquele que cuida da vida dele. Ele precisa orar, porque ele quer orar. Ele precisa de oração para buscar direção. Ele precisa de oração para buscar força. Ele precisa de oração para assim, Senhor, eu preciso me permanecer conectado contigo. Salmo 86, 1. Davi diz o seguinte: inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Essa é a oração do pobre de espírito. Ele sabe que ele está aflito e necessitado. O pobre de espírito, ele ora, ele já acorda sabendo que precisa de Deus para conseguir dirigir a sua vida. Quem aqui já sabe que vai ter uma semana daquelas? Levanta a mão. Levanta a mão comigo. E aí o pobre de espírito, entendendo que vai ter uma semana daquelas, ele não sai pensando, eu vou fazer isso, não, eu vou por esse caminho, vou falar, não, Senhor, eu preciso da tua direção. Me dá sabedoria e discernimento. Sabe o que impulsiona um pobre de espírito? É busca por santidade. Não para ser o santarrão, mas aquele que se arrepende, é aquele que não se acomoda no erro, é aquele que busca estar separado para Ele, é aquele que busca uma forma de viver que agrada a Deus. Porque ele entende que ele depende da graça de Deus. Ele entende que ele depende da graça de Deus para mudar. O pobre de espírito, ele entende que ele precisa viver diante de Deus. Porque se ele viver na força dele, ele vai ser sempre impulsionado ao erro. Mas diante do Senhor, ele busca transformação. O pobre de espírito, aquele que busca a santidade, que impulsiona ele sabe que ele precisa de ajuda externa para ser moldado diariamente por Deus. Presta atenção, meu irmão, não é porque você está salvo que você não precisa ser moldado. Nós precisamos ser moldados diariamente, todos os dias. Dependência. Sabe o que impulsiona o pobre de espírito? É gratidão contínua. Ele é grato. O pobre de espírito ele não fica reclamando. Ele é grato a Deus. Ele é grato pelo momento de vida que ele está vivendo. Ele é grato por que está acontecendo na sua vida. Ele é grato pelo seu emprego, pela sua família, pelos seus filhos. Ele é grato por tudo. Ele é grato por que falta para ele. Ele é grato, ele não reclama. Mesmo estando na situação mais adversa da sua vida, ele coloca os joelhos no chão e fala, Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo. Gratidão contínua. Presta atenção, irmãos, nós precisamos demonstrar gratidão contínua. Ele entende que cada dia vivido é uma bênção diária. É uma bênção diária. Sabe o que impulsiona também ele? Ele não se cala sobre o amor de Deus. Ele fala. Ele reconhece que ele só está ali por causa do amor de Deus. Então o que ele faz? Ele fala. Ele prega. Ele proclama o amor de Deus. Falar do amor de Deus para ele não é uma obrigação. O pastor falou que eu tenho que evangelizar. Não, ele faz porque ele ama. Ele sabe que todos precisam desse amor. Olha essa pesquisa aqui. Aí está escrito o seguinte: quase metade dos cristãos praticantes da geração millennial dizem que evangelizar é errado. Geração milênia que nasceu de 94 a 98. 84 a 98, perdão. 84 a 98. Quase metade dos cristãos praticantes da geração millennial dizem que evangelizar é errado. Uma pesquisa do Instituto Barna, é o maior instituto de pesquisa cristão. Pesquisa do ano passado, isso aqui, tá?
finalzinho do ano passado, revelou que cerca de 47% dos cristãos da geração millennial acredita ser errado compartilhar suas crenças pessoais com alguém. Pesquisa. Metade. Essa é a geração de discípulos de Jesus. Essa é a geração de discípulos de Jesus. E você tem falado do amor de Deus para quem? Para quem você tem falado do amor de Deus? O Mauro está aí? O Mauro não veio agora de manhã, né? O Mauro participa de um projeto, que é um projeto de evangelismo online, chamado Global Media Outreach, acho que é assim que fala. Que é onde você compartilha o evangelho com pessoas do mundo todo. E é um trabalho que evangeliza, fala do amor de Deus, indica para igrejas, são as igrejas associadas. E o Mauro faz parte desse projeto já, muito tempo. Aqui é uma ferramenta para você. Aqui é uma ferramenta para você. Se você quiser participar, conhecer o projeto, fale comigo depois do final do culto que eu vou te indicar para você falar com o Mauro. Você fala do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor? Eu conversava com a Fabiana esses dias, acho que foi sexta-feira. Sabe por que muitas vezes você não fala do amor de Deus, ou quando fala não é ouvido? Porque você com testemunho de cristão não é admirado. As pessoas precisam olhar para você e enxergar em você, não você, mas um cristão. Alguém que tem algo diferente. Você precisa mudar seu testemunho, viu, irmão? No seu trabalho. E agir como quem você é. Amém. O que eu aprendo de tudo isso? Que o mundo exalta os autossuficientes. O mundo exalta os orgulhosos. Mas o céu se abre para aqueles que são dependentes de Deus. Eu entendo e eu aprendo que o reino dos céus, conforme Jesus diz em Mateus 5,3, que nós lemos aqui, que é dos que reconhecem que não conseguem sozinhos. E aí eu entendo e eu aprendo que a felicidade começa quando o orgulho termina. A felicidade começa quando o orgulho termina. Nós precisamos deixar de sermos autossuficientes e começarmos a colocar a nossa dependência diante do Senhor. Em nome de Jesus. Para nós encerrarmos aqui, em primeiro lugar, o que em você ainda resiste a reconhecer a dependência total de Deus? Serão 3 perguntas que exigem uma resposta sua. O que em você ainda resiste a reconhecer a dependência total de Deus? Segundo, a sua vida reflete alguém que depende de Deus ou alguém que depende de si mesmo? Em terceiro lugar, o que é preciso deixar para trás hoje para você viver a plenitude do que Deus oferece? Muitos de nós precisam deixar algo para trás hoje. Moisés deixou o poder, a influência, deixou para trás para viver a plenitude daquilo que Deus oferecia para ele. Talvez você aqui precise deixar alguma coisa para trás hoje. Alguma coisa no altar do Senhor, para viver a plenitude que Deus oferece para você. Queria pedir que você se colocasse de pé no seu lugar comigo, por favor.